Boa tarde, ouvintes da Rede Cristã Brasil FM no Play Store. Boa tarde, ouvintes da Rádio Casa de Oração 96,3 nos bairros de Afogados, Imbiribeira, Mostardinha, Bongi, Caxangá, Jardim São Paulo, Prazeres, enfim, região norte do Recife. Boa noite para você que escuta a reprise do programa No Divã com o terapeuta Dinácio Silva pela 98,5 a Nova FM em Goiânia. Um abraço para os goianenses que estão a nos ouvir. Um abraço para você que está em qualquer lugar do mundo. Boa tarde, bom dia, boa noite para você que estiver nos assistindo pelo YouTube em qualquer lugar, em qualquer hora do dia. Estamos ao vivo pela Rede Cristã Brasil FM com o programa No Divã, com o terapeuta Dinácio Silva, nas plataformas digitais da Rede Cristã Brasil e no Facebook Acorda a Bênção. Diretamente dos estúdios da Rede Cristã para o consultório da Academia do Cérebro, com ele, terapeuta Dinácio Silva. Boa tarde, doutor. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo e nos vendo através dos aplicativos. Continuando o assunto sobre mentira. E é uma coisa interessante porque a mentira, ela é um assunto polêmico desde que o homem surgiu na Terra, se assim podemos falar. Existem algumas teorias, né? E se a gente for seguir a teoria da teologia, a teoria da Bíblia, que fala ali do pai da mentira, que a serpente é o pai da mentira, que o diabo é o pai da mentira. Mas a mentira, ela está interligada às pessoas. Logicamente que, supondo a queda do homem no Jardim do Éden, que a mentira surgiu depois, que antes não existia mentira. Essa relação com Deus e a relação com o homem é uma relação sadia, uma relação tranquila. Então, supondo isso, sim, aí a mentira, ela começou aí e não parou até hoje. Então, lá na vida adulta, lá de Adão e Eva, e quando a relação começou a se complicar, começaram a surgir as mentiras do homem em relação a Deus, a vergonha do homem em relação a Deus, o medo, né? Então, primeiro o casal se escondeu de Deus porque estava nu. O casal estava nu, então se escondeu de Deus, com medo. E aí surgiu, e logo depois veio a história que a Bíblia relata de Caim e Abel, e que quando Deus pergunta a Caim pelo irmão dele, ele, sabendo que tinha matado o irmão, Caim fala assim: eu sou guardião do meu irmão, então começa a se esquivar. Então a mentira é uma coisa que está na natureza humana, né? O homem com medo, né? Até os animais mentem. Então a gente tem que partir do princípio que se a queda no Jardim do Éden, os animais não mentiam? E os animais não mentiam no Jardim do Éden? Antes da queda do homem? Os animais mentem. Então a gente pode aí, em outro momento, mostrar como os animais mentem na questão de sobrevivência, o medo. Então, essa primeira relação da mentira que a gente começa a perceber lá na infância é o medo, né? O medo que a criança tem de ser descoberta. Então ela percebe ali, ela começa a esconder, né? Por quê? Observe quantos nãos essa criança recebe logo na infância. Não pode ter, pelo meu filho aqui de 10 meses. Não, Arthur, não pode. Não pode, Arthur, não pode, coitado. O dia todo é não. Então, tem momento que ele vai querer fazer. Ele vai fazer escondido. Tanto é que ele tem 10 meses, ele não sabe distinguir ainda a mentira da verdade, mas ele sabe que aquilo ali não pode, né? E ele vai fazer, olha pra gente, ele dá uma olhada como se está permitido ou não, fazer ou não. Então, a gente vai navegar hoje aqui nessa praia sobre a mentira. E segundo pesquisa do Instituto de Psicologia e Neurociência americano, diz que a gente mente cerca de 200 vezes por dia, né?
E em cada meia hora estamos mentindo 3 ou 4 vezes, 2, 3 vezes, não se sabe se mente. Então se mente desde a hora que acorda, na relação com o cônjuge, com a mulher, com o filho. Tudo bem, às vezes não está bem, está mal, então já está mentindo. Então é complicado, né? A nossa relação é complicada. Então eu gostaria de fazer algumas leituras aqui hoje, de alguns teóricos, para a gente aí ir caminhando nessa praia sobre a mentira, né? A mentira que tem feito tanto estrago no mundo. Mas a mentira também é feitiça, né? A mentira traz calor humano. A mentira faz festival. Né? Tem até o festival da mentira, quem mente mais. Tem essas coisas todas aí. Mas vamos aqui navegar em relação à mentira. Então tem um artigo aqui, eu gostaria de passar para vocês. Quantas formas de mentira existem? Quantas formas? Eu vou fazer a leitura aqui e a gente vai discutindo, depois de abrir aí o debate, e as pessoas vão falando aí, fazer um programa diferente hoje, um programa mais sobre leitura, sobre essa questão da mentira. Então diz aqui que Jean-Jacques Rousseau, afirma que a mentira é passível de uma infinidade de combinação, mas a verdade só tem um modo de ser. Vejamos, então, de quantas maneiras diferentes se pode dizer mentira? Seguindo reflexões de Aristóteles, de Santo Agostinho, Santo Tomás distingue que a mentira que causa danos, tem aqui que causa danos, né? E mentira jacosa, e de mentira de utilidade. A primeira consiste na intenção de enganar o interlocutor, de enganar a pessoa que... A segunda, de divertir, a jacosa, né? A terceira é a mentira de ser, que objetiva ser útil. Tem gente que se aproveita da mentira. Com efeito, existe a mentira planejada e descarada. Tem mentira planejada, é aquela que sai na hora, né? Às vezes ele está conversando com fulano, você sai com cada uma, né? Você sai com cada uma. Tem essa história que é comum nas rodas quando ocorre. Então, a primeira consiste em intenção de enganar o interlocutor, falamos aqui. A segunda, de divertir. E a terceira, mentira de objetivo de ser útil. Com efeito, existem a mentira planejada e descaradas, geralmente premeditadas para evitar punição ou para obter grandes vantagens. E as mentiras não planejadas diante de uma situação imprevista, embaraçosa e desagradável. Foi isso que eu falei aqui, estava falando aqui sobre isso. As mentiras pedagógicas, até as pedagógicas, que para tranquilizar as crianças, né? Tem os pais, né? Contam fábulas aos filhos, né? Ao ninar os filhos, quando criança, inventam, nós falamos aqui já, né? Começa a inventar essa história de bicho-papão, de é perigoso, às vezes né? Mas às vezes há um exagero grande que as pessoas fazem. Eu até falei aqui sobre as músicas, né? Que cantamos na infância. Boi da cara preta, cantavam. Boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Então começa esses contos que com certeza traz um dano à criança. Como observar que as mentiras inocentes ou sociais possuem uma longa tradição. No livro do Cortesão, situa como o ideal do ser humano a capacidade de equilibrar-se entre princípios éticos e princípios estéticos, saber falar oportunamente nas várias situações, além de ser hábil na dissimulação, quando se diz uma coisa e factualmente se pretende outra. Então, existem pessoas que falam uma coisa, mas pretendem outra. Vai arrodeando, né? Tem que vai
vai agindo em círculo, né? Aprofundou essa tradição e transformou a dissimulação numa arte para não parecer aquilo que se é, a fim de ocular os fatos pessoais e ser bem aceito nos olhos dos interlocutores. Tem gente que mente tanto, tem gente que fala assim, olhe nos meus olhos, para eu falar a você a verdade, e é uma grande mentira. E Freud fala sobre isso. Freud diz que toda afirmação é mentirosa. Quando você começa a insistir muito na coisa, sai de perto que é mentira. E aí, o que você pensa disso? Será que quando você está afirmando muito a coisa é mentira? Ou talvez você ache que é verdade e é uma mentira lá do seu inconsciente, né? Futuro você vai dizer, não foi bem assim. Isso também acontece, né? E é bom, eu falo aí, é bom anotando aí para que você possa se conhecer. Porque tudo isso aqui que a gente está fazendo é para que a gente possa se conhecer. E se conhecendo, a gente passa a ser mais feliz. Depois que a gente vai saber lidar, né, com a gente mesmo, né? No compasso, né? A dança, né? Tem muita gente dançando no meio do salão e achando que está dançando bem. E é um desastre de dança, né? Está sendo ridículo para os outros. E às vezes a gente faz isso, né? Se torna ridículo para o outro. Né? E acha que está abafando. Uma grande farsa, né? É verdade. E a farsa é uma mentira, né? Pois é. Também convém lembrar a distinção entre mentira necessária e mentira gratuita. A primeira, a mentira necessária, é considerada indispensável para a sobrevivência e emerge ditada por uma situação de necessidade. Observe-se, por exemplo, a situação de Ulisses com Polifemo. Para salvar-se e o companheiro, Ulisses arquiteta uma sequência admirável de mentiras. Do nome ninguém até a fuga da gruta amarrado sobre o ventre das ovelhas. A segunda é a mentira dita por puro prazer e diversão, como algo que fim em si mesmo, sem uma vantagem específica. Então, observe o seguinte, eu vou aqui trazer outro conto. Disse que Davi, ele foi preso, e Davi não tinha saído daquela hora, né? Davi não tinha assumido o reinado ainda, tinha uma equipe de milicianos, vamos chamar de milicianos, né? Hoje, de pessoas que seguiam a ele, pessoas de todo tipo, de todos os tipos que seguiam Davi, e Davi foi preso, e Davi arquitetou um plano, começou a babar, e babava, e babava, e babava. Quando viu ele babando, sabe, tá louco, ele tá louco, é loucura, isso pega, isso é maldição. E libertaram Davi, ele foi embora. Então foi uma mentira, né, que ele arquitetou para se livrar daquele ambiente ali. Mas tem mentira, né, que é prejudicial, né, mentira que traz danos terríveis. Então, observe o tipo de mentira. Então, todo mundo mente, né, de uma certa forma mente. É óbvio que, a título de exemplo, citamos aqui apenas alguma forma de mentiras, porém, os atalhos mentirosos são infinitos e cada pessoa é capaz de planejar e perfazer o seu caminho da mentira. A pessoa, todo mundo é capaz, né? Então, quem diz que é incapaz é mais mentiroso ainda, né? Todo mundo é capaz de fazer sua fuga, né? A fuga para a mentira. De fato, como afirmo, se é exemplo da verdade, a mentira tivesse só uma face, estaríamos em melhor situação. Com efeito, tomaríamos como certo o contrário daquilo que o mentiroso diz, mesmo o inverso da verdade. Possui 1000 faces, é um campo infinito. Então, a mentira possui 1000 faces. Eu sempre digo até que a verdade não tem uma face só, a verdade tem 2 faces. Você já viu papel carbono, né? Papel carbono, 2 faces. Papel 2 faces, carbono 2 faces.
a verdade. A sua verdade pode não ser a minha. A sua verdade vai depender do campo de visão, daquilo que você enxerga, como você enxerga. Talvez eu não enxergue a sua verdade. Talvez a sua verdade seja oculta, né? Eu não consigo enxergar. Então eu defendo a minha verdade. Como fazer para interagir? Para que essa interação? Então tudo isso vai depender de vários métodos, de vários olhares, né? Uma das coisas que eu defendo aqui é sempre a submissão. Não a submissão que nós vimos lá no filme 50 Tons de Cinza, não, da perversidade. Eu defendo aqui é a submissão. Submissão no sentido de olhar o outro, entender o outro. E se você entende, você cai. Você se desmancha. Você vai descendo. Você vai aceitando. A aceitação é um passo que você dá para trás, não para frente. Para trás, para entender, deixar o outro se achegar, não você se achegar. Quando você se achega, você toma um espaço. Você tem que dar o espaço ao outro. Deixa o outro tomar seu espaço, você dá um passo atrás e deixa o outro se achegar a você. Aí sim, você acolhe aquele que chegou. Entendeu? Então é assim que a gente deve fazer. Veja que quando acontece nas igrejas, nos templos, nas escolas, o professor está em pé, os alunos assentados. No templo, o padre está em pé, os fiéis assentados, padre, pastores, etc. Não é? Você dá um passo atrás, se arreia, você diminui, deixa o outro se levar. Aí depois você se acolhe, você é acolhido pelo outro, é abraçado pelo outro, através da palavra, da mensagem, né? Então é necessário isso aí. Se a gente fizesse isso, talvez a gente mentisse menos, né? Mas há sempre a resistência. Isso eu não aceito, não. Eu não aceito essa palavra. Está muito dura essa palavra, está muito sal. A Bíblia fala de Paulo, né? Que Paulo se assentou para ouvir do seu mestre a mensagem. Ele estava aos pés de Gamaliel, aos pés, para entender, submeter ao outro, à vontade do outro. Então, quando fulano tem razão, ciclano tem razão, eu me convenci disso, eu me quebrantei, eu aceitei que fulano tem razão. E agora? Aí quando você começa a contestar, e daí pode surgir, né? As mentiras. Vamos lá adiante aqui. Formas e tipos de mentira. Vamos ver aqui o que o autor diz e a gente vai discorrer sobre isso aqui. Para tentar organizar o labirinto das inumeráveis mentiras e forma da mentira, pode ser útil citar 2 fatores. Querer que o destinatário acredite na verdade. 2. Não querer que ele acredite na verdade, cruzando esses 2 dedos, né? Essa história, né? Esses 2 dedos, fatores que obtêm-se alguns grupos de atos mentirosos. Ô fulano, isso é verdade? É verdade, né? Tem essa história, né? Cruzar os dedos atrás. Então, vamos lá. A. Omissão. Não fornecer ao interlocutor as informações necessárias a seus objetivos. É o caso da resistência e do silêncio, deixando que o outro se engane. Por exemplo, não contar ao eventual parceiro que se é portador de doença venérea. Você vai transar com a pessoa, seja ele ou ela, e não diz que tem doença venérea. Aí você me perguntou? Às vezes acontece isso, né? B. Ocultalmente. Ocultar informações importantes, fornecendo ao parceiro dados verdadeiros, porém divergentes, que não têm nada a ver ou são secundários, a fim de fazê-lo acreditar em fatos falsos. Por exemplo, para evitar que o marido descubra a sua traição, além de ocultar o fato, a mulher ainda acrescenta uma série de informações sobre as lojas
que afirma ter visitado para comprar determinado creme de beleza noturno. Foi comprar ali inventa que foi em várias lojas, né? Então, isso é um fato que ocorre. E a gente viu aqui que 70% da população está traindo de homens, 50% as mulheres estão traindo, então a mentira permeia aí, né? E aí você pergunta, quem mente mais? É homem ou mulher? Homem mente mais que mulher. Está comprovado aqui em estudo, né? Chega lá, viu? E nós vamos falar sobre isso. Vamos lá. C. Falsificação. Comunicar deliberadamente ao destinatário informações que sabe ser falsa. É clássico no exemplo da mentira, informações falsas. A gente vê muitos dados aí do governo, dos governos, né, falsificado, adulterado, né? Morreram tantas pessoas, não morreram, para mais ou para menos, o índice de violência aumentou, diminuiu, vai depender muito do governo, o que ele quer que aumente ou diminua, ele começa a mascarar os dados, né, alterar. D. Mascaramento. Fornecer ao interlocutor conhecimentos falsos para esconder dele os verdadeiros os dados, né, que eu falei agora aqui, os fatos. Nesse caso de conhecimento falso, são ditos para encobrir os verdadeiros. Confirmação falsa. Confirmar intencionalmente um conhecimento do interlocutor que se sabe falso. Como se pode observar, há vários tipos de mentiras. Pode se enganar o outro, impedindo que saiba dos fatos envolvendo de conhecimentos verdadeiros, como no caso da omissão e do ocultamento, ou induzindo ao erro, fornecendo informações falsas. No primeiro caso, trata-se de uma privação, não informar a verdade. Enquanto o segundo caso é um processo de desvio de conhecimento e de invenção de informação falsas, fazer que acreditem na inverdade ou na mentira. A esse respeito, um teórico aqui, ele diz que a sua equipe investigou e propuseram a distinção entre a mentira por dissimulação e a mentira por simulação. A mentira por dissimulação e a mentira por simulação. Dissimulação e simulação. A primeira, que é a questão da dissimulação, consiste em ocultar informações considerada verdadeira. A primeira consiste em ocultar informações consideradas verdadeiras. É o engano por omissão. Enganar por omissão. Não dizer a verdade, né? Esconder. Isso. A segunda, que é a dissimulação, a segunda é a comunicação de informação que se sabe falsa como se fosse verdadeira. Dizer uma mentira é um engano por omissão. Estes dois tipos de enganos, as pessoas geralmente preferem recorrer à omissão e à dissimulação. Como efeito, esconder uma coisa mais fácil que mentir, porque não é preciso inventar nada e não avisar o risco de ser descoberto. Por outro lado, também é mais fácil que justificar em caso de descoberta, além de se despertar menos sentimento de culpa, né? Às vezes as pessoas... Porque o mentiroso compulsivo, ele não tem mais limite, né? Ele não tem culpa mais. O aprendiz, ele fica ainda naquela da culpa, mas o compulsivo, ele já trata aquilo como verdade, né? Que para ele não faz a menor diferença. O perverso faz muito isso. Quem não tem culpa mesmo. Como se deve evitar o perigo de falar de tipos de mentira, como se fossem categorias reservadas, demarcadas, por limites exatos. É melhor falar de um contínuo de processos enganosos, de limites matizados, com base
em certa semelhança da família, conforme a afirmação de alguns teóricos. Do exposto até aqui, conclui-se que não é preciso necessariamente falar uma inverdade para dizer uma mentira. Aliás, geralmente verdadeira e falso se misturam entre o poder, pode-se dizer, uma mentira também falando a verdade, como veremos logo a seguir. O importante é que seja lá qual for a estratégia escolhida para dizer a mentira, o fim é o mesmo, como base no que o emissor comunica ou não. E comunica ou não o destinatário, ao assumir falsas crenças com base em falsas presuposições e premissas. Vamos lá para outra. Mentiras egoístas e mentiras altruístas. Né? Interessante isso aqui. Mentiras egoístas e mentiras altruístas. Nos estudos sobre a mentira, geralmente costuma-se distinguir mentiras egoístas de mentiras altruístas. As mentiras egoístas são mentiras referentes à própria pessoa, autorreferidas, e tem como objetivo a aquisição de vantagem. Ou seja, quando você fala as mentiras egoístas, é quando você tira vantagem. Você quer arrumar um emprego, você mente, o currículo, né? Diz que tem aquilo que não tem. Você quer pegar um trabalho, aí diz, naquelas fábricas, você conta sobre você. Então, são mentiras egoístas. Então, isso ocorre muitas vezes, né? As pessoas se apresentam de forma que não são. Né? E será que quando as pessoas impressionam a outra, estão mentindo? Se maqueiam, né? Bota um degote a mais. Será que isso é um tipo de mentira, né? A pessoa exibe o que não é. Não seria uma mentira. O que você acha? Então, essa mentira, a gente está falando da mentira egoísta, né? Vamos lá ainda. A maneira que se apresenta-se e de administrar a própria imagem, eu falei agora, para apresentar-se da forma mais favorável e positiva, a possibilidade de aumentar o nível de autoestima, etc. Nesse campo entram aquele que achamos que batiza de mentira da imagem imagética, né? Na defensiva. Da imagem, né? Da imagem que, na forma de defender-se. Como uma curiosidade não autorizada, cuja razão, na maioria das vezes, não é benévola. Desse modo, a mentira se torna instrumento para salvaguardar a privacidade e manter reserva pessoal. Por outro lado, no terreno da mentira egoístas, mais frequente com pessoas estranhas, entram também as que classificamos como mentira da exploração, que consistem em estratégias enganosas para obter lucros em detrimento dos outros. Trata-se da situação em que vigora o princípio homo sapiens, né? Transcrito de um epigma, para lá não adianta falar sobre isso aqui, que Tomás de Aquino fala, sobre a divisão da biologia. Em consequência, a mentira altruísta, que eu vou falar agora, a gente falou da egoísta, altruísta, dizem respeito às outras pessoas, em particular aquelas ligadas por uma relação de intimidade. Trata-se da mentira heteroreferenditas para proteger os outros, para alimentar o seu nível de confiança, com cumprimentos e afirmação de apoio, a fim de evitar sentimentos e emoções negativas. Ansiedade, preocupação, estresse, sofrimento, por exemplo. Não comentar o julgamento negativo que alguém faz a seu respeito. Não comunicar-lhe uma doença grave. E por aí afora. Se inclui, chamamos de mentiras benevolentes, ou seja, a que se diz para o bem,
possui como objetivo evitar uma situação desagradável para o interlocutor. Nessa condição, sobretudo com pessoas íntimas, o mentiroso se comporta como se algumas de suas características correspondessem ao menos em parte às próprias. Vale aqui o princípio que retomamos pelo teórico aqui, a legitimidade psicológica da mentira benevolente e discutível. Certamente ninguém gosta de ser enganado, mas às vezes traz vantagens que alguém consiga nos enganar. Inclusive uma pergunta aqui que tem a ver, só interrompendo o senhor, uma pergunta dentro desse assunto aí, doutor, rapidinho, só lhe interrompendo aqui. Estou ouvindo bem o seu retorno aí. Está me ouvindo bem agora? Conseguiu me ouvir? Pronto, inclusive só interrompendo o senhor um pouco. Não estou ouvindo. Só interrompendo um pouco o senhor. Está me ouvindo aí? Seu volume aí. Está me ouvindo aí? Estou ouvindo muito baixo. Pronto. E agora, melhorou um pouco aí para o senhor? Melhorou um pouco. Pronto. Interrompendo o senhor, dentro do que o senhor falou agora há pouco, porque surgiu uma pergunta que tem muito a ver com isso que o senhor acabou de dizer. Por que as pessoas gostam tanto do falso? Porque os mentirosos têm tido um espaço muito grande. É interessante, né, essa pergunta. Sobre a imagem, né? A imagem que nós colocamos diante do outro, porque a carência, né? Existe uma carência. Geralmente, o bajulador, o mentiroso, ele encontra apoio nos carentes, né? O carente tem necessidade de alguma coisa. Então, quanto mais carência... Eu falo sobre isso no meu Instagram hoje, sobre esse vazio, né? Esse vazio, esse vazio abre só uma lacuna. E essa lacuna deve ser preenchida. E geralmente são preenchidos com bijuterias. Vamos chamar de bijuterias. Então, aquele cara que se apresenta com a imagem, com carro alugado, carro falso, ele impressiona, né? Impressionar é interessante. Impressionar quem? Você vai impressionar alguém que já tem? Não. Vai impressionar o que não tem. Vai impressionar sempre aquele que não tem. Então você se apresenta assim, de uma forma... Quando eu falo não tem, não é ter dinheiro, é não ter conteúdos. Vamos lá. Veja só. Recentemente, um ministro aí, ele disse algumas mentiras. Mentira que não prejudicou ninguém, mas sobre a imagem dele. Então o que ele foi? Primeiro ele disse que tinha um mestrado, um doutorado e um pós-doutorado. Depois se descobriu que o mestrado dele tinha alguma coisa desarmada. Segundo, que o doutorado não foi concluído. E terceiro, que ele nunca frequentou o pós-doutorado. Se ele não tem doutorado, ele não frequentou o pós-doutorado. Então ele maquiou. Ele fez uma maquinagem para impressionar. Só que a pessoa que ele foi impressionar não tem conteúdo. Conteúdo filosófico, conteúdo científico, conteúdo de argumentação. Se a pessoa que ele fosse falar, que fosse averiguar ele, tivesse conteúdos, essa pessoa iria descobrir. Só que o outro, eu vou usar uma expressão vulgar, é um boi tabaco. Então esse boi tabaco foi lá e colocou nas redes sociais que o cara era o tampa. Porque aquilo ali fazia bem o ego dele. Ou seja, eu sou o iletrado, veja só o que eu estou dizendo. Eu sou iletrado, mas eu tenho gente de tampa, eu tenho tampa comigo. Os meus assessores são tampa. E aí, os dois bois tabacos, os dois que não sabiam de nada, caíram na gaiofa de todo mundo. Está todo mundo garfando hoje. Piada em toda esquina. O mestre que não era mestre, o doutor que não era doutor, o PhD que não era porra nenhuma. Então, é isso aí. Então, é complicado. Então, a imagem vai depender de quem recebe essa imagem. Por que tem sucesso? Porque essa pessoa, ela enxerga mais e ela vai escolher a sua vítima. Entendeu o que eu estou dizendo? Porque ela enxerga a sua vítima. E quando aquele mais acanhado, né? O mais acanhado, ele fica perdido.
Esse mais acanhado, ele tem baixa estima também. Então ele tem vergonha ele acha-se inferior. Ele se acha inferior também. O outro sabe que é inferior, mas ele coloca um salto alto. Ele coloca tinta no cabelo, ele coloca o óculos. Eu já namorei com meninas, com moças, que os olhos dela eram pretos, mas os olhos lindos, mas era lente verde. Então eu coloco lente verde para impressionar. Né? E eu, atabacado, entrei na dela. Se assim eu posso dizer. Ok, pode continuar com a sua abordagem, doutor. Depois a gente volta às perguntas, que chegaram muitas perguntas aqui. Bom, a gente tem aqui ainda muita coisa para comentar sobre a mentira, né? As teias da mentira. Vamos aqui usar um pedaço aqui, depois a gente vai passar para outro. Tem muita coisa importante aqui, como a mentira aparece, a partir de que idade a criança começa a sentir o que é verdade ou o que é mentira. Eu vou dar um salto aqui. Então, aos 3 anos de idade, para os 4 anos, a criança já sabe identificar o que é mentira e o que é verdade. Antes não. Aos 3 a 4 anos de idade. Então, a gente vai ver aqui a parte da psicologia, vai falar sobre isso aqui, e vai ser interessante. Por isso que eu reservei esse segunda, terça, quarta, para falar sobre a mentira, para que a gente possa entender. É possível descobrir o mentiroso? Vamos saber aqui, durante todo esse trabalho que vamos fazer aqui. As várias formas de mentir, citadas até aqui, evidenciam que falsidade e verdade andam de mão dadas e que não é preciso mentir para enganar. Em geral, a verdade e a mentira possuem faces parecidas, aspecto, gosto e movimentos semelhantes. E nós as enxergamos como o mesmo olhar, costumamos assim agir. Então, a falsidade e a mentira andam junto e a gente enxerga tudo do mesmo jeito. Com a intervenção e no plano da comunicação, essa condição tornou-se possível pela grande flexibilidade e maleabilidade do significado. Ao mesmo tempo, ela se caracteriza pelos aspectos da previsibilidade que garantem a estabilidade semântica dos enunciados e da imprevisibilidade, fonte da inovação, de conhecimento e de negociação. O significado não é óbvio nem previsível, ainda que existam aspecto automático na comunicação humana, mas deixa ampliar margem para o implícito e o subentendido, para o vago e o indeterminado, além de parar o imprevisto. Com consequência, as pessoas podem recorrer a um amplo leque de modalidade indireta e explícita para comunicar-se e transmitir aquilo que desejam por meio da capacidade comunicativa, ou seja, a camuflagem das suas intenções. Então, o que ocorre por aí, gente, é que as pessoas experientes, pessoas que trabalham com a mentira, elas são habilidosas, mesmo elas não tendo um bom conteúdo. Por que elas são mentirosas? Porque elas não têm um bom conteúdo. Então, ela vai sempre colocar pó, colocar verniz. Imagine você quer alugar uma casa, e você vai alugar a casa, e o cara foi lá, fez um retoque na casa. Fez uma pintura mal feita, mas escondeu o que estava por trás. E você chegou, casa linda, maravilhosa, e depois que você vai morar na casa, cai tudo. Já aconteceu isso, acontece todo dia. Não é? Mas aquele cara, ele não tinha as condições devidas para fazer aquilo, então ele enrolou, ele enganou. E você, na pressa, né? Na pressa, foi enganado e foi enrolado. Porque você não avaliou, você não parou. Então, por que a gente é enganado? Porque o enganador vai atuar no nosso desejo, né? Na nossa falta. Tá lembrando que eu falei do vazio? Vai preencher o nosso vazio. Então, ele preenche sempre o nosso vazio. Sempre o enganador, o mentiroso, ele vai satisfazer você. As pessoas que gostam, que agregam a mentira, é porque estão necessitadas, né?
Elas não estão satisfeitas. Elas são insatisfeitas. Entendeu? Elas são satisfeitas. Tem gente que acredita em tudo, outros não acreditam em nada. Então, quanto maior o buraco, mais conteúdo cabe. Então, eu queria deixar esse capítulo para amanhã, que é o capítulo quando as crianças começam a mentir. Eu falei aqui que é a partir dos 3 anos de idade. Então, inclusive, já estamos a 20 minutos de iniciar o programa. Eu queria bater uma bola com você, inclusive com o apresentador, se quiser fazer pergunta. Ok. Inclusive, lembrando aos nossos ouvintes da 103,3, os nossos ouvintes da 96,3, que podem fazer suas perguntas pelo Facebook, Acorda Bênção, ou pelo WhatsApp da Rede Cristã, 98720-4989, 98720-4989. Também podem fazer perguntas pelo Facebook. Chegou uma pergunta aqui no Facebook. Doutor Ednásio, o ato de mentir tem mais a ver com caráter ou existe uma patologia que faz a pessoa ser assim? Tipo, um transtorno que impulsione a pessoa a mentir. Porque eu conheço uma pessoa que mente, viu? Chega a parecer uma doença. Bacana foi a interpretação da leitura aqui, né? E tá, sim, é tá no Face para todo mundo ver que tá no Face. Os esquizofrênicos, eles mentem, eles acham que é verdade, eles enxergam uma coisa mais que a outra. O mau caráter, o perverso, ele vai mentir o tempo inteiro, ele vai enganar no sentido de não divertir você, mas de controlar você. Né? Então, o sociopata também. O sociopata ele vai tirar proveito da situação. Aquilo que eu falei agora. Então, tem pessoas que realmente têm uma patologia de mentira mesmo. Né? E tem outras que mentem pela vida mesmo, né? Para não sofrer, né? Para não sofrer. Já pensou você discordar do outro frontalmente? É como se fosse um mecanismo de defesa? Como se fosse um mecanismo de defesa? Entendi. É como se fosse um mecanismo de defesa? Qual dos dois? O que mente, como o senhor disse aí, às vezes a pessoa mente para não sofrer? Sim, lógico que é. Lógico que é mecanismo de defesa. Nato do homem, né? Como o animal tem, né? O animal tem um mecanismo de defesa. O animal se camufla às vezes para não ser atacado. Quando o bicho vai, ele muda, ele se esconde, né? Eles buscam alternativa, né? Como não tivesse ali, como tivesse morto, fugir de morto. O animal acontece isso. Então o animal mente. O animal mente. Coloca na tela aqui, meu querido engenheiro de transmissão, as perguntas que chegaram aqui, passaram pela nossa produção. A mentira é aprendida na infância? Isso lá no começo da sua abordagem, né? A pergunta foi, então a mentira é aprendida na infância? Sim, sim. Primeiro é o medo, né? Surge o medo, né? O medo de não apanhar. O medo, sabendo que aquilo é errado, é o medo. Então vai começar a mentir. Eu falei aqui da minha infância, que comecei a falar para minha mãe algumas coisas, aí meu irmão dizia assim, isso é mentira. Eu falei, se é mentira, eu segue. Mentira, eu segue. Aí minha mãe disse assim, não, ele tá falando a verdade. Quando ele fala eu segue, é verdade. Aí, a partir daí, eu comecei a mentir, dizendo, se é mentira, eu segue. Ele é mentira. Então... hoje existe essa coisa, né? Agora, logicamente, eu juro pela minha mãe morta. Se você nasce num lar mentiroso, num lar muito mentiroso, todo lar é mentiroso, né? Mas num lar muito mentiroso, aí, meu amigo, aí você torna-se artista da mentira, né? Tem gente que é artista da mentira. Essa foi forte. Todo lar é mentiroso? Explique isso aí, doutor. Todo lar. Cristão ou não cristão. Por que é mentiroso? Diga aí. Porque, exemplo, você começa a dizer aos seus filhos verdades na infância. Já começa a dizer, o filho pergunta, você diz tudo diferente. Porque você não acha que a criança não tem. Acha não, a criança não tem idade para suportar aquilo. Então é uma mentira, né? Estou entendendo. Tem uma música de Roberto Carlos que ele fala do sonho da infância dele. E fala, meu pai um dia me disse mentiras, né? Disse verdades. Disse que os anjos estavam ali. Disse tantas coisas. E quando eu descobri as mesmas mentiras que meu pai me disse, eu digo meu filho. Na música dele ele fala. Estou entendendo. Então, vamos lá, outra pergunta, engenheiro de transmissão, vamos lá, outra pergunta. Como faço para desmentir uma mentira?
Falar a verdade. Falando... Tem a história, né? Que alguém falou, um pastor falou aí. Disse que a mentira que prejudica o outro é como você vai no 20º andar, sobe, pega um travesseiro, pega aquela coisinha do travesseiro e abre o travesseiro ali, e toda aquela espuma sai, partida sai, aquelas penas ali, sai todinha no vento e cai lá embaixo. E depois você quer desfazer a mentira. Como é que você tem que juntar agora todas as penas que caiu lá embaixo? Juntar para desfazer. Então, até porque essa história de desculpa não existe. Ninguém tira a culpa do outro. A única forma é o perdão, né? É você pedir perdão ao outro. E o outro entender, né? Então, o caminho é esse. Vamos lá, outra pergunta. Como descobrir a mentira pelo WhatsApp? Primeiro pegando o WhatsApp, né? Aí já é mais difícil, né? A mentira pessoalmente, a gente vai ver aqui algumas características de descobrir a mentira olhando para a cara do outro, olhando o tom de voz, uma série de coisas. Porque tem gente que mente que... Se for algum fake news, você vai ver a fonte, né? Uhum. As pessoas me mandam cada coisa, peraí, eu vou ver a fonte. Quando não tem fonte, vou ver lá embaixo, tem lá de onde veio. Aí quando eu vou lá descobrir que não tem, eu digo, isso é fake news. Aí eu digo, epa, é fake news, isso é mentira. Agora, quando a pessoa inventa, aí você vai primeiro imaginar, saber quem mandou para você. Quem mandou é confiável? Uhum. Essa pessoa é acostumada a inventar mentira? Qual a imagem que você tem dessa pessoa? Na sua cabeça, que imagem a pessoa tem? Uhum. Quem é essa pessoa para você? Então daí você, né, pode não passar adiante essa mentira ou acreditar. Então, vai depender da sua relação com o outro. Se é um estranho que mandou, você não tem como detectar, né? A outra pergunta, deixa eu ver aqui que passou pela produção. Como lidar com mentiras no relacionamento? Nas relações, haverá sempre mentira. Qual o homem que nunca mentiu para a mulher e qual a mulher que nunca mentiu para o homem? Eu sempre cito o Roberto Carlos porque eu gosto, né? Uhum. Porque eu rolo na cama, porque ela finge dormir, mas se ela quer, eu quero e não consigo fingir. Então, a mulher, às vezes, finge dormir para não ter relações com o homem, né? A mulher é campeã nisso, né? Dor de cabeça, enxaqueca, ela é campeã. Isso é mentira, né? Ela não tem coragem de dizer assim, homem, eu não quero hoje, não estou afim. Não estou afim. Então, ela prefere fazer isso aí. E o homem não vai para a cama cedo, a mulher também não vai para a cama cedo. Então é mentira. Quantas vezes acontece isso na vida, no casal? Dizer que nunca aconteceu? Não existe isso. Sempre aconteceu com alguém, né? Principalmente nas relações, nas obrigações conjugais. E além de outras coisas, na relação de dinheiro, a comunicação. Então, na relação, por mais amor que exista, vai existir mentiras. Uhum. A pessoa que diz que hoje é casada através de uma mentira que virou verdade. E aí, como é que fica essa situação? Uma mentira que virou verdade. Como é isso? Essa transformação, essa metamorfose. Mentira que virou verdade. A pessoa casou-se com uma mentira que virou verdade. Foi uma pergunta que passou aqui pela nossa produção. Nós temos dois canais de comunicação, né? Olha, tudo na vida vai depender da relação com o outro, né? Essa relação ela tem que ser aberta. Em algum momento, o que você não pode é esconder a mentira para o parceiro muito tempo, para o grupo que você está há muito tempo. Tem gente que usa essa máscara o tempo inteiro e nunca tira essa máscara, né? Às vezes a pessoa usa essa máscara, como foi falado aqui, mecanismo de defesa. Mas às vezes não é mais mecanismo de defesa, às vezes está íntegro, está lá dentro de você. Já faz parte, é acessório, né? A mentira já é um acessório seu. Você não sabe viver sem esse acessório. Então é importante, gente, que a mentira ela possa ser um escorregão, mas não uma ação contínua na vida das pessoas. Um elogio aqui ao senhor, né? Que a Jéssica Lima, eita, doutor Edinásio, engraçado. Esse aí você se trata, ainda sorri de tudo no final.
Porque sorrir faz bem, né? Esse programa é divertido mesmo. Tem hora que dá vontade de, se eu não me segurar do jeito que eu faço para rir. É porque você não conhece meus pacientes, né? A gente tem um bate-bola muito bom. Há muito choro e muito riso nas nossas relações com os pacientes. Às vezes ele sai virado comigo, às vezes ele sai rindo, né? A gente tem assim, uma conexão muito boa com os pacientes, né? Agora, imagine quando eu não posso atender. Às vezes eu estou fazendo um programa aqui e não posso atender o paciente por razões outras. Ele fica, não, mas ele estava no programa, por que ele não atendeu? Aí o programa está ocupado, né? Ou o programa das 12 horas ou o programa da noite. Eles ficam questionando por que eu não atendi se eu estava no programa. Porque às vezes eu tenho emergência. Exemplo, me ligou uma pessoa dizendo, olha, meu irmão quer suicidar. Eu queria que o senhor resolvesse isso. Aí eu tenho que dar as prioridades. A minha agenda está ficando já super lotada, graças a Deus. E a vocês que estão nos ouvindo. Então, eu tenho que ter certa prioridade, né? A minha vida não está fácil, não, viu? Porque você faz um programa diário, você tem que ler. Tem conteúdo, tem que ver o que está por aí. Então, para eu fazer esse programa, eu vou ver o que falaram sobre mentira aí fora. O que estão gravados, o que falaram. Então, para não fazer igual, vou fazer um pouco diferente. Né? Ler a respeito e dentro do meu conhecimento, fazer esse arrudeio todo e fazer esse engendamento para chegar a você de forma diferenciada. Porque a minha ideia é que a linguagem que chega a você, chega a uma linguagem sadia. A minha filha faz psicologia e faz numa grande universidade aí, e ela estava falando comigo sobre isso, né? A forma como eu falo, a abordagem como eu falo, como eu chego às pessoas. Então, eu às vezes gosto da forma que eu falo, eu gosto de falar com você. Eu gosto de estar aqui. Para mim é um dever, uma obrigação. Estar aqui falando com você, levando informações a você. Porque ao longo do tempo você vai melhorando, né? Você vai enxergando, né? Eu escuto pessoa aqui falando assim, rapaz, aquilo foi comigo. Aquilo foi de Deus. Eu acho tão engraçado, né? Aquilo foi comigo. Tocou em mim. Até à noite, né? Quando eu falei sobre autossabotagem, o pastor Amaro viu, a pessoa lá do programa falou assim, rapaz, isso tocou em mim. Que eu estou me autossabotando. Inclusive estão rasgando sua seda hoje, viu? O senhor passa um alto astral muito bom e confiança. Ficou baixo de novo. Ficou baixo de novo. Não é cera do meu ouvido, não. Não é cera do meu ouvido, não. Ficou baixo de novo. É que o fone, de tanto mexer lá no fundo, que o fio embaralhou lá. Estou dizendo, resolveram rasgar hoje seda com relação ao senhor aqui. Ó. O senhor passa um alto astral muito bom e confiança. Viu? Jéssica Lima. Muito bem. Hoje eu não durmo. A família Martins, lá da Suíça, um abraço para a Néia, o Diácono Júlio. Disseram que também conhece uma pessoa que mente muito, eu acho, né? Porque foi no meio da fala. E o ruim é que o povo acredita. Inclusive, a pergunta que chegou, doutor Edácio, eu processei aqui, que porque se gosta tanto do falso, do mentiroso. Estava observando, por exemplo, no campo religioso, a gente percebe que quem vende uma mentira maior, por exemplo, um pedaço de terreno no céu, coisa desse tipo, a água santa do Jordão, a turma flui para esses movimentos que a gente sabe não há verdade, né? Olha, veja só, tem uma coisa interessante, né, na Bíblia, que quando Jesus ressuscitou, Jesus apareceu a Maria Madalena, né? E era uma mulher que ninguém acreditava, ia dar uma grande fofoca. Por que Jesus não apareceu um cara idôneo? Resolveu aparecer uma pessoa inidônea. Porque Jesus queria confusão mesmo. Porque se a verdade de Jesus viesse como verdade, ninguém acreditaria. Se viesse como mentira, se espalharia melhor. Então começou a discussão. Ela era mentirosa, ela era adúltera, ela não tinha nenhuma credibilidade. Então Jesus foi sabido ali, né? Sabe, como sempre, colocou uma pessoa que não tinha credibilidade para espalhar as coisas dele. Uma espécie de estratagema, né? Se ele colocasse uma pessoa sisuda, não ia dar certo. Tomé, não ia dar certo. Ele procurou a pessoa. Então, a mentira tem essa história, né? A mentira vai sempre suprir a falta. Suprir a falta. A verdade, às vezes, ela não é tão boa como a mentira. A mentira é deliciosa. É deliciosa. Ela é palatável. Ela tem gosto bom.
O final pode dar dor de barriga, mas A diarreia. saborear a mentira é bom. Agora, o final pode ser uma desgraça. Já a verdade pode ser amarga, né? Fazer muito bem. Não tem remédios que os remédios amargos são os melhores, né? Tem essa história aí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que passou pela nossa produção. Por favor, lá na produção, Ivanildo, as perguntas, alguma coisa que chegou por aí? Chegou alguma pergunta aí? WhatsApp 987-204989. O que os psicólogos... Foi rápido demais. Diz aí. O que os psicólogos dizem sobre a mentira? Olha, eu estou falando aqui, eu estou dando aqui alguns perfis. Perfis da psicanálise, perfil da neurociência e perfil da psicologia. Veja o programa de ontem e o programa de hoje. A gente está falando sobre vários aspectos. Quando eu falo do cérebro, com parte do cérebro que você vai descobrir que é mentiroso, quando eu falo da parte facial, eu estou falando da neurociência. Quando eu falo da razão, eu estou falando da psicologia. Quando eu falo que idade a criança começa a mentir, eu estou falando de duas coisas, da psicologia e da psicanálise. Então eu estou abordando aqui vários aspectos. E até o fim da semana você vai sair doutor em mentira aqui. Mas eu quero aproveitar aqui o ensejo para dizer a você que visita aí o meu canal do YouTube. E ontem saiu um vídeo de 1 minuto, eu mandei para o pastor Amaro, não sei se mandei. Um vídeo de 1 minuto, né? Saber amor, o que é carência. O que é carência que é amor? Em 1 minuto eu estou dizendo a você o que é amor, o que é carência. Não? Então vai lá e você vai também no meu Instagram, né? Eu acho que está legal lá, terapeuta Ednardo Silva. Hoje tem uma frase impactante para você, impactante para você todos os dias. Tem 2 Instagram meu, tem o Instagram de Ednardo Silva e tem o Instagram terapeuta Ednardo Silva. Então nesses 2 Instagram eu boto frases diárias. No meu Instagram pessoal é mais relaxado, mas tem frase diária. Lá no Instagram terapeuta Ednardo Silva é compactado, tem uma arte e tem lá o desenho. Então é interessante você se alimentar dessas palavras que eu fico bolando e olhando e pego da Bíblia, um pouquinho da filosofia, da psicanálise, daquilo que eu leio e coloco para você. E aí também eu quero dizer a você que eu estou com a minha ideia de lançar meu livro, O Olhar Atrás da Porta, de ajudar a psicanálise, a psicologia, a neurociência, levar até você conteúdos que até então eram indecifráveis. A minha irmã falou assim, olha, eu tenho ontem ligou para mim, disse, eu tenho 5 livros seus, eu já li, mas não entendi nenhum, era psicóloga, não entendi nenhum, eu precisava de um dicionário de psicanálise, eu falei, eu tenho aqui 2 dicionários. Então, às vezes você está com um livro e não consegue ler, e você tem uma graduação, então eu estou aqui dando essa oportunidade de ser um dicionário para você. Mais ou menos, né? Que não chega tanto. Mas levar para você uma linguagem popular, uma linguagem rasgada, uma linguagem que você vai rir e contestar ao mesmo tempo. Vai dizer, rapaz, esse cara é desbocado, ele é pastor, mas ele fala umas palavras aí. Mas a vida é assim, né? O seu povo mesmo assustou muita gente. Não pode ser injetada, não. A vida não pode ser controlada, robótica, né? Senão você vai terminar, você surtar a qualquer hora. Tem gente que está surtando toda hora aí. O seu pedaço de pau, quando você falou pedaço de pau, assustou muita gente, né? Pedaço de quê? Pedaço de pau. Assustou muita gente. Por quê? Porra. Porra não é um pedaço de pau, não é um pedaço de madeira? Porrada. Assustou muita gente. Porrada. Mas as pessoas escutam isso na esquina do canto. As pessoas dizem quando levam a topada, mesmo crente. Pois é. Ninguém diz, aleluia, levei a topada, glória a Deus. Difícil. Ninguém fala isso, né? De outra coisa. Olha isso aí não, viu? Por isso gente, eu agradeço. Não, peraí que tem uma pergunta aqui, tem uma pergunta aqui que eu estou compartilhando. Falar disso, dizer ao pessoal do Face que compartilhem para que mais pessoas sejam instruídas, sorriam nas tardes, no começo das tardes, de segunda a sexta, aprendam, né? Enfim, tem essa terapia de bônus, né? Por conta de muita informação que é passada aqui no programa dele, o programa do doutor Ednardo. Veja só, doutor, eu conheço peraí, não era nem essa pergunta aqui, rapaz. Doutor, eu conheço
um mentiroso e sempre eu dizia, 99 mentiras, uma em dúvida. Mas não era essa a colocação que eu queria aqui, mas depois se eu falar sobre isso. Mas aí amanhã eu falo. Esse é um compulsivo, né? É um mentiroso compulsivo, é doente, né? Deixa, é compulsivo. Abre para mim o chat aqui, por favor. Terapia, e até psiquiatra, quem sabe. Isso. Gente, amanhã eu continuo. Não, só isso aqui, quero dizer a você que segunda-feira eu vou estar, toda segunda-feira, lá na Rádio Evangélica 100.7, de 10 à meia-noite. Meia-noite, toda segunda-feira. De 22 à meia-noite. A partir de segunda-feira agora, de 22 horas à meia-noite, lá na Rádio Evangélica, viu? Você pode nos ouvir lá no programa Fala Meu Amigo, estarei lá também, das 22 horas a 24 horas. Gente, obrigado. É rapidinho. Compromisso, a agenda está cheia hoje. Tchau. Mas, até amanhã. Espera aí, rapidinho. Posso não, até amanhã. Hora, meu amigo. Amanhã fala. Fica para amanhã, mas rapaz, tá Você viu a live ontem que Você viu a live ontem que o blog do Silvinho falou assim: vamos continuar a live. Não posso continuar, pode, porque tem paciente para atender. Tchau, até amanhã. Tchau, Tednazio. Amanhã eu lembro de amanhã buscar esse comentário aqui e a pergunta. Valeu. Você acabou de ouvir o Dr. Ednazio no programa que é dele, no Divã, com o terapeuta Ednazio Silva, ao vivo aqui pela Rede Cristã, das 12 às 13 horas, ao vivo, de segunda a sexta-feira. Lembrando que o programa é reprisado à noite, das 8 às 9 da noite. Agora à tarde nós estamos em cadeia com a 96,3, a Rádio Casa de Oração, também sendo transmitido pela 103,3 aqui na região metropolitana do Recife, para todo o Brasil, para todo o mundo, pelo Play Store Rede Cristã Brasil FM, no iOS Rádios Net Rede Cristã Brasil e o site. Essas duas plataformas que eu falei agora há pouco, elas não ocupam a memória do seu celular. E você pode ouvir enquanto estiver no Face, estiver no Zap, estiver em outras plataformas no próprio celular. Essas duas não ocupam a memória, que são elas. Rádios Net, no iOS, Rádios Net, tem lá, Rede Cristã Brasil FM. O site redecristãbrasil.com.br, não ocupa a memória do seu celular, mas se optar por ter o aplicativo da Rede Cristã permanentemente aí no seu celular, é só ir lá no Play Store, Rede Cristã Brasil FM, instala, baixa o aplicativo, ok? No horário da noite, estamos em cadeia com a Nova FM em Goiânia, 98,5. Um abraço aí para o Rubens, Pastor Walter e o Bacana. Obrigado a você que nos acompanha pelo Face, compartilhem. Obrigado pelos que fizeram seus compartilhamentos hoje em tempo real. Tivemos aqui uma expressão bacana de compartilhamentos. E compartilha o link das nossas transmissões, ok? Vamos ficando por aqui. Estaremos de volta amanhã, se Deus assim nos permitir, com mais um programa no Divã, com o terapeuta Ednazio Silva. Obrigado, o engenheiro de transmissão de áudio e imagem, Ivanildo Lins. Obrigado ao nosso engenheiro de conexão aí com as plataformas, o Luciano Ricardo. Se Deus permitir, até amanhã. Em nome de Jesus. Um abraço.